Pessoal, estávamos com saudade de vocês. E para resolver esse problema, nós estamos aqui para apresentar a primeira edição do FNT Livecast do ano de 2025. E não poderíamos deixar de fazer uma edição muito especial. Na edição de hoje, nós convidamos duas professoras lindas, inteligentes, doutoras, pesquisadoras da Universidade Federal do Norte do Tocantins para conversar sobre vários assuntos. Dentre eles, o Dia Mundial de Mulheres e Meninas na Ciência, que foi comemorado no dia 11 de fevereiro. Então, queremos homenagear as mulheres que fazem ciência acontecer e inspirar as futuras gerações de novos cientistas. E, para na nossa primeira entrevistada de hoje, nós vamos falar com a professora Verena Gomes. Muito obrigado, professora Verena, pela sua presença aqui no nosso projeto de comunicação da SUCOM, da UFNT. É um prazer estar aqui contigo. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com a comunidade acadêmica, né, sobre esse tema que é relevante. Agradeço o convite e é um prazer poder estar aqui, né, vendo esse novo podcast, né, que está surgindo aí na universidade. E esse movimento de meninas e mulheres na ciência iniciou pela ONU na Agenda 2030, né, que busca alcançar a igualdade de gênero. Então, é mais uma das ações da ONU, através da ODS número 5, para facilitar e disponibilizar a igualdade de gênero em diferentes frentes. E uma delas é na ciência, né Verena? De disponibilizar a criatividade, o potencial criativo das mulheres em diferentes potenciais de pesquisa, né? Sim. Então vamos lá. Gente, esqueci de falar para vocês que a Verena, ela é mãe, além de pesquisadora, doutora, extensionista, coordenadora de programas, participa do mestrado em ensino de ciências e matemática, professora do curso de licenciatura de química já tem um tempo, daqui a pouquinho você conta pra gente. Ela também é mãe da Liz e mãe do Theo, e a gente vai conversar sobre isso também, qual é o desafio de ser pesquisadora. São várias camadas, né, da vida que a gente você tem que administrar, né? A gente não, você, né? Sim, sim. Bom, então a professora Verena, ela trabalha com a área de divulgação científica no ensino de química e é formada em Química, licenciatura em Química, mestrado em Ensino de Ciências e doutorado em Educação em Ciências. O mestrado e doutorado você fez na UNB. E a graduação você fez? Na Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia. Baiana. Então vamos falar de onde você vem? Eu vim da Bahia. Você veio da Bahia? Então você é de Ilhéus? Não, eu só vim em Ilhéus fazer faculdade, né? Eu sou do sertão da Bahia, Riacho de Santana, um interior de 30 mil habitantes. Morei em vários lugares na Bahia, que eu fui estudar fora. Morei em Salvador, morei em Vitória da Conquista, morei em Barreiras muitos anos. Sou quase um nômade. Você não tem um sotaque de baiana, né? Porque eu acho que eu já morei em tantos lugares, né? E a Bahia, cada região tem um sotaque diferente, nem parece no mesmo não estado. Não é esse sotaque que a gente vê na televisão, não é o que todo mundo tem na Bahia, não. Não, Salvador tem um sotaque, Sudoeste já tem outro, Oeste já tem outro. E acabou que por questões, né, do trabalho do meu pai, ele era muito transferido e a gente foi morando em vários lugares. No final das contas, eu fiz faculdade em Ilhéus, no curso de licenciatura em Química, que foi, né, acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa entrada na universidade. E depois eu fui para Brasília. Lá eu trabalhei, fiz mestrado, ingressei no doutorado e depois vim parar aqui no Tocantins. Quando você optou por fazer licenciatura em Química, como é que foi essa trajetória para falar assim, não, eu quero ser professora de Química? Teve algum link, teve alguma informação lá da educação básica que foi te encantando no ofício docente? Ou foi algo da família, já tinha professores na família, já tinha químicos? Foi um desencanto. Foi um desencanto. O que acontece? Eu sempre gostei da área de ciências, né? E sempre gostei da área de química. Então, até mais ou menos o meu segundo ano do ensino médio, eu gostava e tive bons professores, sim, né? De química, de física. Eu estudava num colégio em que os professores, né, eram bons professores e que eu conseguia aprender, me interessar pela área. Quando chegou no meu terceiro ano do ensino médio, por questões familiares, eu fui para a escola pública. E eu tive um desencanto com a realidade da escola. Eram realidades diferentes. Eu não tive aula de química.
Eu não tive aula de química no terceiro ano. Então, isso para mim... Tinha disciplina, mas você não tinha... Não. Primeiro que eu peguei uma greve muito grande. Né? Peguei uma greve da Secretaria de Educação, então a gente acabou ficando muito tempo sem aula. E quando voltou a aula, o professor de química não era formado em química, exatamente. Então, a gente não teve aquela aula de química. Isso me causou um desânimo muito grande. E aí, aquilo começou a mexer comigo. Como eu já tinha uma referência de estudar, que eu acho que, assim, qual é a minha referência hoje? Meus pais que incentivaram sempre a gente a estudar. Era prioridade nossa, eram os estudos, não eram questões materiais, né? Então, assim, meus pais tinham que focar no nosso estudo. Então, nunca vou te dar um carro, nunca vou te dar um celular, mas eu vou te dar o estudo. Isso era a minha referência. Vocês são quantos irmãos? Eu e mais 2. Então, chegou no meu terceiro ano, eu falei, e agora? Aí eu pedi minha mãe para comprar os livros do ensino médio, da escola que eu estudava, e eu fui estudar em casa. Sozinha? Sozinha. Fui estudar porque eu tinha que fazer vestibular. Então, eu decidi que eu queria fazer química por gostar, mas eu decidi que eu queria licenciatura pelo meu desencanto do terceiro ano de não ter professor. De achar que aquelas pessoas, de repente, né, estavam ali, estavam precisando de bons professores, de aula, de investimento da educação. A minha escolha pela licenciatura foi realmente um desencanto do que eu vivi no meu terceiro ano do ensino médio. E aí eu fui fazer o vestibular. Não passei no primeiro ano. Quando chegou no segundo ano de faculdade, eu passei. Aí eu passei nas 2 estaduais e na federal. Quando eu passei na federal, eu passei para farmácia, porque até então a minha família não queria que eu fizesse licenciatura, né? Ninguém da minha família, porque eu era prima pobre por fazer licenciatura, né? Mas você não tinha nenhum professor na família? Não, nenhum professor na família. E aí eu passei para farmácia na federal e a minha mãe não queria que eu me matriculasse na licenciatura na estadual. E você queria a licenciatura em química? Sim. Aí lá começou o primeiro, cursei um semestre. Quando chegou no segundo semestre, minha mãe falou: agora você vai para Salvador, para a UFBA, fazer a matrícula para fazer farmácia. E eu fui, porque eram férias na UESC. Mas depois eu consegui nortear. Driblar a mãe. Chorei muito, meus professores me viam chorando. E eu tive colegas que falavam assim: vai embora, o que você quer na licenciatura? Então, assim, mas nasceu isso, né? Eu tinha esse ideal mesmo da educação. Quando eu cheguei no meu terceiro ensino médio, eu achei assim que foi uma bandeira de luta mesmo, pelo que eu vivi. Porque eu vivi as 2 realidades, né? Que eu tinha. Você estudou em escola privada e depois no último ano pro E eu peguei isso como uma bandeira de luta mesmo. Então, fui para a licenciatura, larguei farmácia, né? Só fiz a matrícula e consegui não ir depois. Voltei para Ilhéus. E no primeiro ano de faculdade já estava eu lá no projeto de divulgação científica. Então a linha de pesquisa já vem de longa data. Vem do primeiro semestre. Entrei no projeto e fiquei 4 anos nesse projeto. E você trabalhou com pesquisas mesmo durante a graduação? Pesquisas na área de ensino. Na área de ensino, focada na divulgação científica. E quando você começou as disciplinas de experimentais, não deu uma mexidinha? Você falou, não, eu quero... Eu gostava. As de laboratório, as coisas assim, fazer pesquisas em... Não, eu gostava, mas não me motivava, porque quando eu entrei na licenciatura, que eu queria discutir essas questões do ensino, então eu tive uma disciplina no meu primeiro semestre chamada Professor em Ensino de Química. Então foi o primeiro semestre, então eu já me identifiquei. Não sei, né, eu acho que não sei se foi dessa frustração, e eu lembro que a gente tinha várias pesquisas, tinha um biodiesel, e todo mundo queria fazer iniciação científica lá no laboratório do biodiesel, né, de uma professora nossa da inorgânica, mas eu não tinha, ia bem na disciplina, mas eu queria a área de ensino. E aí eu entrei num projeto de divulgação científica, que aí eu fui me encontrando, fui conhecendo esses espaços. No laboratório, apesar de achar interessante, não enchia os meus olhos, né? Não era algo assim que eu me vejo aqui no laboratório. Não, eu sempre dizia assim, gente, o laboratório é minha sala de aula. Porque os meus colegas falavam, Vera, não tem laboratório, né? Eu falei, gente, meu laboratório é a sala de aula. E segui. É que aula de laboratório encanta os alunos, os acadêmicos, né? Por exemplo, quando a gente pega os alunos do primeiro período, e aí no primeiro período, na matriz antiga, a gente tinha a disciplina de biologia geral. E lá, eles ficavam loucos pra gente, e aí ficavam encantados. Que dia que vai ser aula prática? Porque já é uma situação que já vem de que durante o ensino médio, eles não têm nas escolas. Agora começou a ter alguns experimentos, alguns materiais de laboratório nas escolas do Tocantins.
Mas até então não existia, né? Aula de laboratório era mais nas universidades. Sim. Não, eu assim, nossa, eu me achava, né? Eu botava os jalecos, né? Eu adorava desfilar na universidade de jaleco, de ir lá, né, com os meus colegas e fazer, mas assim, não era algo que eu me via ali, né, como uma pesquisadora daquela área. Gostava, mas não me via como pesquisadora. Eu queria investigar mesmo essas questões da área da licenciatura. Porque eu também tinha passado para Química Bacharelado na outra estadual e eu não fui. Eu passei para Química Bacharelado, Farmácia e Química Licenciatura. E esse curso seu era só de licenciatura? Só de licenciatura. Ah, tá. Entendi. É tanto que depois da universidade surgiu o curso de bacharelado, eu tive colegas que migraram, mas eu não fui. Então, a gente sou da educação. Já estava na veia. Que bom, né? Que bom pra gente, que bom aqui para a universidade, que bom para a comunidade científica que precisa de pessoas que trabalham na área do ensino. Verena, ainda falando um pouquinho ainda da sua história de vida, ser cientista e ser mãe é um desafio a mais ou isso é lenda? É um desafio cotidiano, todos os dias. Eu sempre digo assim, quando eu faço um bom trabalho na universidade, porque assim, eu me vejo em dois cenários, o que eu não era mãe, né, quando eu cheguei aqui, e o que eu me tornei mãe há 4 anos. Então, é um desafio, eu sempre vejo que muita coisa fica para trás do que você gostaria de fazer. Eu diria que tem apenas 1 ano que eu voltei mesmo fazendo pesquisa, me reconectei com a universidade. Os 2 primeiros anos da minha filha, quase 3, eu me desconectei de muita coisa. Agora, e aí aos poucos, aí eu fui entender que é um processo. Primeiro eu sofri. Sim. Eu achava, eu não estou trabalhando, não tô... Eu entrei em crise, né? Sentia falta, mas assim... Mas precisava se dedicar para aquele momento que era o momento da maternidade, exatamente. Né? Inclusive, eu não sei em que situação que está, mas teve uma discussão para aumentar, né, o período de licença maternidade, uma discussão para isso por conta disso, né? Por conta da necessidade das crianças por mais tempo com a mãe, né? Sim, 6 meses é muito pouco. 6 meses é muito pouco, Parece muito, mas não é muito pouco. E aí, assim, eu comecei, eu diria que tem 2 anos que eu me reconectei com a universidade, né? E aí eu comecei a orientar mais, a pegar projetos, a coordenar, então eu fui voltando. E eu acho que o ano passado foi o meu boom, assim, tipo assim, olha, eu agora tô realmente voltando de verdade, né? Conseguindo fazer coisas. Mas aí tem um desafio, que eu tenho certeza. Que você continua sendo mãe, né? Isso. Quando eu faço algo aqui... você está coordenando bem esse projeto. Alguma coisa está faltando na minha casa. Né? É aquele momento em que eu deixo os meus filhos com a babá de manhã, é aquele momento que às vezes eu não consigo coordenar em casa e quando eu já chego, eles já estão almoçados, já estão tomando banho, já está pronto para a escola e eu só pego e deixo na escola. Então, assim, não adianta. Quando algo aqui sai muito bem feito, que sai legal, alguma coisa está faltando dentro da minha casa. Não tem como fazer as 2 coisas, né? Porque o tempo, as 24 horas do dia, não dá, né? Então, assim, alguma coisa fica para trás de lá e também, às vezes, também fica para trás do lado de cá, né? Então, a gente vai, talvez daqui a alguns anos, eu acho que a gente fala assim, que ser professor, a gente tem experiências todo dia, a gente se torna professor, né? E a maternidade é a mesma coisa, todo dia a gente se torna mãe. Então, quanto mais experiência eu tiver, talvez eu consiga, né, ser melhor nas 2 coisas. Sim, com certeza. Com relação a... Se você fosse dar um conselho para as meninas do ensino médio, para as meninas da escola que está assistindo a gente aqui, conselho que você daria para as meninas que sonham ser cientistas? Depois eu vou perguntar se você indica ser professora, mas o sonho de ser cientista... a ciência é um espaço para as meninas, para as mulheres, para que estão nos ouvindo? Com certeza. As jovens, as meninas da escola que sonham em ser cientistas, elas devem seguir o seu sonho de serem cientistas. E entenderem que as mulheres precisam sim conquistar os seus espaços dentro da universidade. Isso tem acontecido, a gente vai caminhando, né? É um processo de formiguinha, mas a gente tem avançado nisso. E aí eu acho que entra nós, mulheres, na ciência, né, nos tornar espelhos, né, para que elas possam olhar para a gente e ver que elas também podem estar aqui, né, fazendo ciência.
e que se faz ciência na escola, que se faz ciência nas universidades, porque as pessoas acreditam que a ciência ela está sendo feita nos Estados Unidos, nos grandes laboratórios de ponta, algumas pessoas, claro, né, não são todas. Que é distante, Que é né? distante da vida cotidiana, né? Mas a gente faz descobertas por aqui também, né? Com certeza. Então eu digo que elas devem seguir, sim, esses sonhos, né? E você, com relação a... Assim, a gente não vê isso na universidade. Mas com relação à desigualdade de renda, de desigualdade de oportunidade das mulheres na sociedade contemporânea. Você encontra isso? Você vê, como que você vê essa vertente? Sim, eu acho que a desigualdade de renda, né, ela influencia diretamente, muitas vezes, no caminho que essa menina, que essa jovem, ela vai escolher. Né? Então, às vezes, muito cedo precisa trabalhar, vai se envolvendo no mercado de trabalho e vai se distanciando, né, desses sonhos e vai achando impossível esses sonhos. Então, aí vai cada vez menos tendo contato, porque no primeiro momento ela tem contato com a escola. Aí ela termina a escola e agora ela está distante de tudo, né? Então, e aí entra nós, papel da universidade, né, de trazer, de aproximar, de mostrar para a comunidade o que nós fazemos, né? Aí entra esse movimento, né, para mostrar que apesar de ser difícil, né, de todas as desigualdades, esse espaço é para todo mundo. Né? A universidade é para todos. No curso que você tem atuado, existe a desigualdade de entrada de meninos e meninas? Ou aqui na universidade nem tanto, né? Não percebo não, assim, né, Existem alguns cursos que têm algumas características, né? Acho que posso estar falando besteira, mas os cursos de engenharia, não sei, pode ser que tenha. Homens, Mas né? nos cursos de licenciatura a gente não vê muito isso, né? Não. Não sei se é porque... eu acho que também isso reflete um pouco do trabalho que a gente faz, né? Então, assim, você vê, a partir do momento que a gente vai para as escolas, por meio dos projetos, eu acho que isso também desperta, né? Mostra que é possível, que as mulheres também podem estar aqui, que elas entram. Então, aqui, especificamente no curso de Química, eu não vejo essa diferença, né? De uma desigualdade muito grande, maior número de meninos que fazem Química do que de meninas. Teve alguma mentora, algum modelo feminino que te inspirou ou que te inspira até hoje? As minhas alunas. É? As minhas alunas me inspiram a continuar fazendo ciência, na educação em ciências. Óbvio que na área específica, né, a gente tem sim cientistas, né, que de relevância, que fizeram bons trabalhos, que nos inspiram, né, e mostram como que a sociedade pode mudar por meio da ciência. Mas no meu cotidiano quem me inspira são as minhas alunas. Que bonito, muito bonito. Qual que é a sua área de pesquisa dentro da Química? O que você tem feito hoje como pesquisadora na Universidade Federal do Norte Tocantins, no curso de licenciatura e no PPG-Sim, que é o mestrado em ensino de ciências? Então, na licenciatura em Química, eu coordeno o PIBID, né, que é o Programa Institucional de Formação de Professores, o projeto Alvorecer, né, que é um projeto institucional. Então, eu já tenho 2 editais no Alvorecer, no PIBID eu tive editais passados, ficamos um tempo sem PIBID, voltamos, então eu sempre digo assim, são projetos assim que eu me identifico, que eu tenho ciúmes, a gente se apega, né? A gente se apega. Não tem jeito, né? E que é difícil coordenar, muita gente, de repente você está com 24 alunos, né? Mas no final das contas você vê que tem, né, que é prazeroso estar ali, que você pode de alguma forma mudar tanto a formação aqui, como mudar determinadas realidades da escola. Então, na instituição, estou nesses 2 projetos. Para o pessoal que não sabe o que significa o PIBID, o que significa o Alvorecer, explica rapidamente para as pessoas que estão assistindo o que é o PIBID, o que é o programa PIBID e o programa Alvorecer. Então, o programa PIBID ele é um programa de iniciação à docência, onde os nossos alunos vão vivenciar a escola, espaços escolares, né? Pensando na formação desses futuros professores. Então, nós trabalhamos com 3 escolas e é dividido entre as escolas, e nós temos nossos grandes parceiros, que são os professores da escola, os supervisores, né? Então, assim, eles caminham com a gente, então é uma parceria que é realmente importante.
E o projeto Alvorecer... O PIBID é financiado pelo governo federal, né? Pela CAPES, né? Então, os nossos alunos têm bolsa, cada aluno recebe a bolsa da CAPES, né? Os supervisores e a coordenação institucional também, e a coordenadora de área, no caso, eu. E o Alvorecer, que é um projeto institucional em onde a gente trabalha, né? Ela foi idealizado, primeiro, numa perspectiva de monitorias, né? No último edital deu uma mudada nisso, e especificamente da Química, a gente atua com os nossos calouros, numa disciplina de início de curso, mas o foco tem sido com as escolas. Então, a gente faz ações com as escolas, né? Que é um projeto que também trabalha a formação dos alunos. Né? É uma formação extracurricular, né, Verena? Exatamente. Então, institucionalmente, eu estou com esses 2 projetos, né? E estou agora em colaboração com um projeto universal que teve de meninas negras na ciência. Então, estou agora à procura de escolas. Vamos fazer a seleção das escolas para trabalhar esse projeto aqui no Tocantins. Então, vamos aí buscar essas meninas negras, né? Conta um pouquinho pra gente desse projeto, aproveitando que a pegada do nosso podcast de hoje é sobre a importância das meninas e das mulheres na ciência. Conta um pouquinho pra gente sobre... Foi o edital do ano passado, da CNPq, o edital universal. Então, em parceria com várias universidades, né? A gente submeteu o projeto, aí eu entrei como colaboradora, então a gente pegou diferentes regiões. E o foco é trabalhar em uma escola, né? Aí vai ter escolas com a comunidade quilombola, vai ter vários perfis, mas no caso aqui do Tocantins, a gente vai buscar trabalhar com a questão, buscar escolas e professores que visam trabalhar e despertar o interesse das meninas negras na ciência. O foco é despertar o interesse das meninas negras para vir fazer ciência. E aí eu entrei nesse projeto. A gente está agora na fase de seleção da escola, né? E vamos ver aí, muita expectativa. Que bom, que bom. Se eu vou dar conta assim no mãe, vamos ver, né? Mais uma atribuição, né? E no mestrado você orienta com qual linha? Divulgação científica. Divulgação científica. Então, trabalho com divulgação científica, que é desde quando eu entrei na faculdade, igual eu falei, né? Então, trabalho com divulgação científica. Acho que trazer para a comunidade, falar sobre ciência, mostrar, né, a importância da ciência para a comunidade, a importância não só de se informar sobre ciência, mas de ter um olhar crítico também sobre a ciência, né? Então, eu acho que a divulgação científica que eu venho atuando é essa, de mostrar, de despertar o interesse pela ciência, mas, acima de tudo, de que você se posicione, você saiba se posicionar a partir das informações que você tem, né, de ciência. Então, no mestrado eu trabalho com isso e na graduação acaba que a gente vai orientando, né, na nossa linha, assim, de pesquisa. Então, falando nessa questão da divulgação científica, e as fake news que a gente tem encontrado durante um tempo para cá, né, principalmente nas eleições, tem aparecido muito as questões de desinformação e de fake news. Ela se alinhava de alguma forma a esse seu projeto de divulgação científica? Sim, de desmistificação dessas fake news, né? Porque hoje em dia tem muita gente que não vacina mais, gente que faz o tratamento que não é indicado, né? Sim, e ainda é real isso, né? A gente acha que os números de vacinação caíram, né? Principalmente na questão da pediatria, né? Sim, a gente está com caso de febre amarela agora no Tocantins, né? Então, assim, então a ciência e a divulgação científica tem esse papel de contribuir, né, para ir mitigando mesmo essas questões da fake news. Eu tinha uma babá que ela falava assim, ela estava grávida, ela falou assim, não vou vacinar. E ela acreditava que não ia vacinar o bebê dela. E outra coisa, eu lembro que a gente usava máscara, né, principalmente quando ela estava gripada, por conta do TEL, que ela estava grávida. Aí ela falava assim, aí eu dava a máscara. Então ela simplesmente disse que uma vez usou a máscara que era recomendada e que ela gripou e que ela não ia usar mais. Então ela não abandonava a máscara dela de pano. Eu tenho uma tia minha que fala que não toma a vacina da gripe porque... não é antiético, não estou falando que tem várias tias, né? Não tem o nome, né? Não dei o nome, né? Enfim, mas ela fala que não toma vacina da gripe porque é uma estratégia do governo para matar os velhinhos e não precisar pagar aposentadoria. Eu falei, mas para que isso, minha tia? Então mas, existe, né? Enfim, o nosso papel é a gente tentar sensibilizar as pessoas de que o que tem sido feito são resultados de pesquisas, né, Verena? Sim. De muito tempo. Tem muita gente se dedicando no mundo, no Brasil, para disponibilizar vacinas, para disponibilizar estratégias de cuidado à saúde, né? E isso é um desafio para a gente, né, que estamos na frente dessa sociedade que está recebendo informações
desencontradas das verdadeiras, né? Sim. Quais são os desafios e as oportunidades das meninas na ciência para as próximas gerações, para os próximos anos? Eu acho que o desafio é a própria vivência na escola, né? Acho que o desafio é realmente ter que superar essa desigualdade de gênero dentro da ciência. Então, o desafio é estar mais próximo, né, da escola, é mostrar de alguma forma que essas meninas podem estar fazendo ciência e o apoio também das próprias cientistas dentro da universidade. Eu acho que é um desafio diário, né? Eu diria que, eu sempre falo isso, para mim o maior desafio como pesquisadora dentro da universidade é concorrer a editais iguais aos dos meus colegas homens que moram dentro do laboratório. Uhum. Então, eu sempre comento isso, né? Que eu diria que o maior desafio, por que não fazer editais diferenciados para uma mulher que é mãe, né? Num projeto institucional, em que tem um barema e eu tenho que concorrer com aquele meu colega que está lá vivendo o laboratório, porque ele não é mãe, porque ele tem tempo de estar no laboratório. Então, eu acho que esse é um desafio que precisa realmente ser superado dentro da universidade. Bacana. Dentro da universidade e dentro do poder público, né? Sim, Também, né? também, sim, dentro dos cargos de gestão, né? Sim. Então, acho que... Então, assim, no frigir dos ovos, eu acho que a gente está caminhando aos poucos, mas precisa caminhar muito mais, né? E a gente começa caminhando dentro de casa. Então, eu gostaria realmente de deixar essa sugestão, né? De nós, mulheres, dentro da universidade, mães, ou não, que não são mães, mas que são mulheres, concorrerem em projetos institucionais, editais com baremas diferentes. Verena, que papo gostoso que nós tivemos aqui. Obrigada. Muito obrigado pela tua participação. E para a gente só terminar de te conhecer melhor, quais são os seus hobbies, o que a mulher Verena, que não é professora, que não está no ofício de professora, nem de pesquisadora, nem de mãe, qual o hobby que a Verena faz, o que ela gosta de ouvir música, caminhar, só para o pessoal te conhecer melhor. Eu acho que eu fiquei invisibilizada depois que eu virei mãe. Mas eu gosto de ouvir música, de tomar uma cerveja em casa, né? É isso, de viajar, né? De viajar, de ir pra praia, né? Mas quando a gente vira mãe, isso não tem como, né? A gente fala, você não pode deixar de ser você. Mas a gente deixa. E por mais que digam que não pode, não tem como não deixar, né? A gente tem pessoas, crianças que dependem da gente para viver e sobreviver. Então, não tem como. A sua vida vive em função das crianças. Eu diria que hoje eu não tenho muitos hobbies, não. Ou melhor, o meu hobby é ter cuidado das crianças, né? Que era... Sempre quis ser mãe, então a gente se diverte com elas. Acaba sendo um hobby também, né? Tá tudo certo. É isso. Professora Verena, as pessoas podem te encontrar onde? Você está nas redes sociais? Estou nas redes sociais. Verena... Qual que é a sua arroba? Verena Barbosa. Arroba Verena Barbosa. A gente vai colocar aqui no link na descrição o seu Instagram, o seu e-mail. verena.gomes@fnt.edu.br e os alunos da universidade sempre no B01, né? Lá no Laboratório de Ensino de Química. E é isso, obrigada pela conversa, pelo convite. Acho que foi uma experiência muito bacana de poder falar sobre esse tema, né? De poder me colocar como mulher na ciência, como mulher da ciência, né? Falar para as pessoas, de certa forma poder aquelas mulheres, aquelas meninas que foram escutar esse podcast se inspirarem, né? E dizer mais uma vez, assim, que a gente pode ser inspiração para vocês, meninas, alunas, mas as nossas alunas são realmente nossa inspiração para continuar. Muito obrigado. E daqui um pouquinho a gente volta conversando com a professora Domênica. Continuando a nossa conversa sobre meninas e mulheres na ciência, nesse episódio do FNT Livecast, tenho a honra de receber a doutora, pesquisadora, professora do curso de Biologia, formada pela USP, professora Domênica Palomares, aqui com a gente também para conversar sobre mulheres na ciência. Muito obrigado pela sua presença, professora Domênica, é uma alegria recebê-la. Eu que agradeço o convite, é muito bom sempre estar com você. Pois é, nós vamos continuar, conversamos agora com a professora Verena, que tem uma larga experiência sobre divulgação científica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a trajetória da professora Domênica, que passou por
laboratórios, que trabalhou com muitos meninos, né, na área de agrárias, e eu acho que tem muitas coisas legais para a gente conversar. Mas antes, vamos falar um pouquinho da sua trajetória de vida, professora Domênica. Você é de onde? Conta pra gente. Eu sou de São Paulo, da capital, da Zona Leste. Sou zélia, como se diz em São Paulo. Sou paulistana, nascida na capital. E minha vida está entre São Paulo e Santo André, porque eu moro na Zona Leste, é bem fronteira com Santo André. Então é ali nesse ambiente que eu cresci. E a sua formação da educação básica, como é que você estudou em escola pública, você estudou em escola privada, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente desse período da sua vida. É super interessante. Eu estudei sempre em escola pública. Uma das primeiras EMEIs que teve lá no bairro, eu fui a primeira turma dessa EMEI. O que é CMEI? EMEI é a EMEI. Escola de Ensino Infantil, Escola Municipal sim. de Ensino Infantil, porque acho que até o final da década de 70 não havia escola infantil, creches, né, no caso, e depois teve um movimento muito grande de mulheres reivindicando a presença de creches, então eu sou a minha família, né, tem casa no conjunto habitacional, que é uma Coab, que era aquele sistema da década de 70, né, que comprava casas e tudo mais. Então, o pessoal do bairro, né, por meio de abaixos assinados e tudo mais, pediu uma creche. Então, eu fui uma das primeiras crianças desse EMEI. E depois do EMEI tinha logo a outra escola municipal também, que era maravilhosa. Era muito bom, eu adorava, assim, as escolas que eu estudei. Aí, depois, tive que sair, né, porque no município era só até a oitava série. E aí é que eu vou para Santo André. Aí eu termino o ensino médio em Santo André. E é todas em escolas públicas. Perfeito. E a sua vocação, não sei se é essa palavra, mas o seu alinhamento para a docência? Quando começou? Foi no ensino fundamental ou isso foi um caminho que foi surgindo depois, durante a graduação? Como é que foi? Foi durante... Porque a professora Domênica é professora do curso de Biologia, é professora do curso de Licenciatura em Biologia e também é professora do mestrado em Ensino de Ciências e Matemática aqui da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Eu não falei isso. Uma vocação, na verdade, ela surge dos bairros, né, da periferia, a parte de igreja, essas coisas, ela é muito importante, né, porque tinha pracinha e tudo mais, mas só que a Igreja Católica era bem forte, o movimento da comunidade eclesial de base. Então, foi quando eu participava logo depois que eu fiz a primeira comunhão e o crisma, eu quis ingressar na catequese. E antes de eu entrar na universidade, eu já era voluntária no Educafro, que é um projeto do Frei Davi, do Rio de Janeiro, a universidade para negros, né, que ele fundou. E houve uma palestra com o Frei Davi, ele precisava de professores voluntários e eu me voluntariei para ser professora nesse cursinho de biologia. Então, aos finais de semana, eu sempre estava já no cursinho popular com o pessoal, então sempre gostei de dar aula. E existia diferenças de meninos e meninas nesse processo nessas escolas que você estava atuando ou não? Os meninos e meninas estavam sempre na mesma proporção? Não, são mais mulheres, eram mais mulheres, né, mas aí quando você vai ver quem dá continuidade mesmo ao estudo, são os homens, né, eles acabam tendo mais tempo, porque as mulheres acabam tendo que assumir outras responsabilidades, ou engravidam durante o processo, ou tem que cuidar de alguém da família. Então, o índice de sucesso nesse cursinho eram mais de meninos de conseguirem acessar a universidade do que de meninas, né, na proporção. E a sua graduação? Aí você optou para fazer ciências biológicas, como é que foi? Eu queria fazer... Chegou o ensino médio, você teve que fazer o vestibular e aí? É uma viagem, porque eu queria fazer tradutor e intérprete, eu não queria fazer biologia. E eu falei, vou fazer tradutor e intérprete. E o meu professor de biologia do colégio do ensino médio foi tão bom,
que eu me apaixonei por biologia e eu sempre tive facilidade, eu era boa em biologia. Aí eu falei, eu vou fazer biologia, mas só que eu não queria, falei, vou fazer alguma coisa que nunca ninguém fez, é muito legal, né, o ineditismo. Falei, eu vou fazer biomedicina, porque minha vida é um laboratório. E nessa época, né, no ano que eu fiz, tinha o arquivo X, ainda não tinha o CSI, mas tinha aquela coisa de DNA. Falei, isso é o futuro, eu quero. Aí eu peguei e falei, vou fazer biologia, modalidade médica. E aí fiz o curso, terminei. E Você fez o curso em qual faculdade? Eu fiz na Universidade Bandeirante de São Paulo, que hoje não existe mais, né? Ela foi comprada. E lá tinha esse fomento para pesquisa, ou ele era mais voltado para o mercado de trabalho? Então, no ano de 98, quando eu entro, é um período em que o governo federal ele passa a subsidiar as universidades com aquela bolsa do crédito educativo. Sim. E como, né, o curso ainda ia ser aprovado, para ter aprovação, né, do MEC naquele momento, tinha que investir em ensino, pesquisa e extensão. Então, os 3 pilares eram bem fortes na universidade. Tanto que no primeiro ano de universidade, nós fizemos uma campanha de diabetes para a população ali da Vila Maria, o pessoal do curso. Todos os professores que atuavam no curso, eles tinham projetos de pesquisa. Então, aí já tinha surgido a pesquisa. No segundo ano de universidade, já tinha projetos de pesquisa para a gente desenvolver. Os laboratórios eram bem equipados, bem interessante. E teve algum desafio por você ser mulher, por você ser uma mulher negra, na faculdade, nesse período da faculdade? Não, porque na universidade, assim, o racismo ele é mais forte em outros ambientes. Na universidade ele é bem mais velado, principalmente lá em São Paulo, isso é bem nítido. Você no aeroporto ou numa rodoviária e você numa universidade, o tratamento é outro. Mesmo que tenha os olhares, eles ficam com medo de chegar e de repente, a pessoa é um bacharel de direito, então eles ficam receosos, né? Então no ambiente da universidade não tinha isso. E também no início dos anos 2000 não tinha essa discussão como tem hoje forte, de você entender o que é o racismo, ou você tá numa universidade. Na minha classe tinha muito mais mulheres do que homens, embora fosse um curso que tinha tanto homens como mulheres, mas isso, além de mim só tinha uma outra menina negra, Fabiana, mas não tinha essa percepção de você tá no ambiente, ver que o ambiente tem todas as pessoas brancas e você é a única negra nesse ambiente, e não teve nenhum tipo de dificuldade inicialmente, mesmo porque quando o meu primeiro trabalho de iniciação científica, que foi com morcegos, era na Serra da Cantareira. E o meu primo, assim, conhecidinho do meu primo, ele é biólogo lá, né? Ele é taxonomista lá. Então, ele meio que trabalhou junto também nesses projetos. Então, também tinha um outro olhar, né? Por já ter alguém da família. É bem triste, mas não, assim, comigo mesmo nunca teve nada. Então você não teve nenhum momento que você pensou assim, a universidade, a pesquisa, você não se sentiu desencorajada durante esse período de formação inicial e ensino superior, porque você sempre foi bem acolhida? Eu sempre fui bem acolhida e a minha mãe e minha avó, elas não deixavam, assim, deixar se abater, né? Você não pode desistir. Porque tá chorando, vai, né? Então não tinha esse larga a mão de ser mole, sabe, dessas coisas, só vergonha na cara. Então elas sempre incentivavam. A dificuldade, como era na universidade, os professores doutores eram professores doutores, muito grossos, né? Então, mas era com todo mundo, não tinha distinção. A grosseria, ela era para todos, né? Porque o ambiente da universidade, a universidade também era outra, né? Então, o professor... Não é o nosso caso hoje em dia, Não, né? Hoje nós estamos num lugar bem melhor, com certeza. Porque, né, o professor falava, você
acatava o que o professor dizia, o professor não queria saber se você estava acompanhando ou não o curso, você que se virasse, né? Então, mas isso era para todo mundo, não era específico. Domênica, e você se aventurou no mestrado e no doutorado, uma das universidades mais famosas ou mais importantes do Brasil, assim, pelo menos é o que a gente ouve falar, e realmente é um grande centro de formação de professores, para formação de profissionais de diversas áreas, e referência para o mundo, que é a USP, né? Como é que foi? Falar, não, eu vou fazer o mestrado na USP e falar, não, e agora? Ah, tá. Não, não foi tão traumático, porque o meu primeiro contato com a USP foi durante a graduação, ainda na graduação. Então, eu tinha feito a primeira iniciação com estômago de morcego, e aí falei, ah, não, eu quero trabalhar com plantas. E aí, quando eu comecei a ter aula de farmacologia, eu falei com a professora que eu queria pesquisar o chá de quebra-pedra, aquela coisa toda. Ela falou, ah, tudo bem, eu vou ver um projeto. E aí ela veio conversar comigo, que tinha uma colega dela de turma, que era professora na USP, na veterinária da USP, e queria, né, estava à procura de alguém para tocar um projeto de iniciação científica com planta tóxica. E aí ela falou que se eu topasse, ela ia me apresentaria para a professora e a gente faria essa tentativa, né? E quando nós marcamos para conhecer, né, que foi até então que a professora Silvana, que eu não a conhecia, ela foi muito tranquila, me recebeu bem e tudo mais, e eu tive que passar, eu comecei no terceiro ano de universidade, então... Fazer eu fiquei, tipo um estágio. Exatamente, eu fiquei 6 meses, porque antes, quando você chegava, você tinha que ficar, né, passar por um estágio, então saber como funcionava a rotina de laboratório, como era o biotério, porque era a parte experimental, né, com roedores, então, e tinha, né, que todos os dias da semana tinha lá as 4 horas de estágio obrigatório e tudo mais, obrigatório não, é complementar, né, mas dentro do projeto. E aí, depois de 6 meses, eu ganho, né, eu comecei mesmo a tocar o projeto, que ela viu que eu tinha interesse. E em outubro de 2001, eu prestei a prova para o mestrado e estava concluindo a graduação. Então, eu sabia que eu já tinha passado no mestrado, mas ainda não tinha concluído a graduação, né? E aí começou uma pressão muito grande dos professores, porque como o curso ainda ia ser aprovado, esses casos de sucesso era muito bom para a universidade, né? E aí, eu acho que essa foi a pior parte, assim, da pressão das pessoas não, você tem que concluir o curso, porque você já passou no mestrado. E faltava muita coisa ou você estava na parte final mesmo? No final, porque o último ano de universidade do meu curso era basicamente estágio obrigatório em laboratório e biotecnologia, que até então, naquele período, era novidade. Eram só essas 2 disciplinas que tinha. E a gente fazendo essas 2 disciplinas. Ah, e tinha parasitologia, que era enorme. Então, eu tinha que passar nessas 3 disciplinas. E tinha o TCC para defender, né? Meu TCC foi com o mesmo projeto que eu comecei a iniciação na USP. Então, foi assim que o meu contato com a USP, né? Então, eu acredito que outras barreiras que as pessoas sentem inicialmente, né, de uma universidade da magnitude da USP, eu senti menos por eu ter sido apresentada já com uma professora que era de lá e tudo mais. Então, isso... E por você ser também da região de São Paulo, isso também ou isso não... Não conta, porque o que minha orientadora, né, no momento, ela não queria, era um aluno que fizesse curso integral, e o curso da veterinária é um curso integral. Então, eu só estudava pela manhã, eu tinha a tarde livre para tocar os experimentos, e isso inviabilizava de alunos de lá participar dos projetos. E os alunos né, não sei hoje, mas tem as fases, né, Então, eles gostam mais de clínica, por exemplo, o pessoal da veterinária, eles gostam mais de clínica do que de laboratório. Então, às vezes não tem muita procura também. Entendi. E a questão de se manter, você não teve esse problema de se manter porque você estava na cidade da sua mãe
Mas mesmo assim você não estava trabalhando, né? Como que é esse processo? Você teve bolsa? A bolsa foi importante? Assim, não, como... Ah, tá. Quando eu terminei a universidade, a minha amiga, ela foi convidada para dar aula ali na Zona Leste. E ela falou assim, não dá para eu ir, porque ela mora no Brás, que é uma região central, e eu morava na Zona Leste. Então, ela falou, mas eu posso indicar. Então, ela me indicou uma escola particular, que era para dar aula de Química e de Biologia. Aí eu fui até a escola, fiz o teste, e falaram que sim. Então, eu fiquei de manhã até a tarde no mestrado, e à noite eu tinha aula, 3 vezes à noite, né? Tinha aula. Isso foram nos 6 primeiros meses. Aí minha orientadora falou assim, olha, se a gente conseguir uma bolsa, porque, né, naquele tempo, bolsa ainda continua sendo difícil, é uma batalha, né? Ter bolsa, ela falou assim, se a gente conseguir uma bolsa, você se dedica, né, sai do serviço? Eu falei sim, porque não tinha como me manter mesmo. E aí, a professora Sueli Vilela, que foi a primeira reitora, né, da USP, a gente marcou um horário com ela e eu tive a bolsa de demanda social da CAPES. Né? Então, foi muito bom, porque é a bolsa mais concorrida da FAPESP, né, de mandar o projeto e tudo mais. Mas a bolsa de demanda social, ela tem algo que é muito interessante, porque obrigatoriamente, você tem que fazer o estágio à docência. Você tem que pegar as aulas para fazer o relatório. Então, isso também me colocou mais em contato com a sala de aula. E foi assim que eu me mantive. Mas mesmo morando em São Paulo, a distância dentro da cidade, a cidade é muito pequena, mas é tudo muito longo por causa do trânsito. Então, eu levava 2 horas da USP até a casa da minha mãe. Por exemplo, se eu saísse agora 6, 4h30, 5 horas da tarde, sei lá, eu ia chegar lá 8 da noite, 8, 9 da noite. Se eu saísse 8h30, 9 horas da noite, eu ia chegar 10h30, 11 horas em casa por causa do trânsito. Isso só para voltar e fora porque teria o mesmo período para vir. Exato, tinha que acordar às 5 da manhã e tudo mais. E aí, assim, não é que é engraçado, né? A gente pensar como em 20 anos muitas coisas mudam. Com a bolsa do mestrado, que não era muito, a bolsa nunca era muito, mas dava para eu dividir um apartamento com um amigo que também fazia pós-graduação e comprar as coisas, sair. Então, foi um período muito bom, assim, de crescimento mesmo, pessoal. E o doutorado? Aí o doutorado você já estava no mesmo laboratório? Você mudou de pesquisa? Eu continuei. Foi muito bom que consolidou a orientadora. Nos damos bem até hoje com as orientadoras. Então, eu fiz a iniciação científica, o mestrado e o doutorado com a mesma professora. E aí, durante o doutorado, no segundo ano de doutorado, eu fui convidada pela minha professora de farmacologia para fazer um teste na universidade que eu me formei, para dar aula. E aí eu fui e passei no teste. Aí eu virei para a minha orientadora e falei, eu não vou, eu não estou preparada. Ela falou, claro que você vai. Como assim você não vai dar aula? Eu falei, não, mas já tem a bolsa, porque era só 8 horas, não era uma carga horária muito grande. Ela falou, não, você faz o mestrado, você está no doutorado para isso, é para dar aula. Você vai dar aula sim. Falei, mas minha pesquisa, você também vai dar conta sim. Aí foi muito bom esse apoio. Né? E o que eu acredito também que deixou mais acolhedor o ambiente foi ter orientadoras mulheres. Né? Então, eu ia te perguntar isso, se isso aproximou. Aproximou, porque não que os professores, eu tive até contato com alguns professores, fazia os trabalhos paralelos, mas o fato de ter orientadoras mulheres, isso foi muito bom, porque na parte profissional elas me ensinaram muito, né? Então, desde como se posicionar, como dar conta das coisas sendo mulher, estar num ambiente muito, né, extremamente... não é machista mesmo, né? Com muitos homens. O departamento tinha mais homens ou mais mulheres pesquisadoras? Ou lá também já tinha essa equidade? Tinha até que uma equidade, tanto de homens quanto de mulheres. O departamento, eu não sei como está hoje, mas ele parecia assim,
um ambiente mágico. Ele era um departamento que tudo dava certo, assim, dava certo em estilos de convivência. Claro que tinha aquelas rusgas, como tem em qualquer departamento, mas tinha uma harmonia muito grande para trabalhar. Então, a gente tinha contato com os pós-graduandos, de modo geral, se ajudavam muito, mesmo não sendo do mesmo orientador. Domênico, então agora eu gostaria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre a sua experiência com pesquisas em bancada, trabalhar com os animais, porque também é uma das frentes da pesquisa, né? Que existe para as pessoas que estão nos assistindo, para as meninas que estão nos assistindo. E esse desafio, trabalhar com animais, trabalhar com reagentes, como é que foi esse momento da sua história? Esse momento é um sonho de princesa, porque o meu sonho, né? O cientista e o laboratório, né? Quando a gente não entende de ciência, a gente acha que é só laboratório. Sim. Então, porque o sonho de laboratório na graduação não rolou, porque era repetido, né? Todo dia pipetar, né? E na bancada, no mestrado e doutorado, tinha os animais, né? E eram roedores, então o rato realmente dá medo. Mas só que os animais de laboratório têm um período de adaptação com eles. No primeiro momento você ficou com medo dos bichinhos, dos ratinhos? Fiquei com medo. Mas aí você vai aprendendo, né? Primeiro você não usa perfume, então tem uma vaidade zero no laboratório, né? Você não pode usar perfume, não pode usar acessórios. Então você coloca a mão na maravalha, que é aquela madeirinha, né, que eles ficam. Então você coloca a primeira mão na maravalha, depois coloca lá pro roedor cheirar. Então tem todo um momento para você, porque a caixa do roedor é como se fosse a nossa casa. Então imagina alguém entrando na sua casa e te puxando, né? Então não, acaba sendo bem tranquilo. E aí depois se perde o medo, você, né, tanto que depois ao final do experimento, geralmente quem faz o experimento não é quem vai submeter o animal à eutanásia, é outra pessoa, porque cria-se um vínculo, né, de confiança do animal, ele reconhecer que é você e vir e tudo mais. Mas é algo que a gente trabalha bem, trabalha com muito respeito, né, porque é uma vida de toda forma. Então é por isso que a gente procura não errar, né? Por isso que é importante planejar o experimento, fazer uma coleta bem feita, o sangue, porque você delimitar a quantidade específica de animal para não usar animais em excesso, não provocar dor, né? Não pode nenhum experimento que induza dor nesses animais, então isso é muito importante. Eles não podem ficar nem sem água, nem sem ração, a caixa sempre tem que estar limpa. Então é um cuidado diferente. Então é um pet, né, um animal experimental, mas é uma vida que é tratada com muito respeito. Eu vejo aqui no seu currículo que você, depois de toda essa sua história com mestrado, doutorado na área de experimental em laboratório, você caminhou para a parte do ensino, fez uma especialização em docência, fez uma especialização em metodologias e tecnologias educacionais. Qual foi a sensibilização para pegar um outro viés do ensino para a sua formação? Eu gosto muito de dar o meu melhor onde eu estou, né? Então, como anteriormente eu estava nessa parte mais experimental, eu estava me aperfeiçoando nessa área. Quando eu entendo que eu estou no curso de licenciatura, é muito importante eu entender como funciona a licenciatura, né, e tudo mais, e com a aprovação do mestrado, e com seu incentivo e do nosso querido amigo G, né, eu comecei mesmo a me dedicar mais a essa área, a estudar. Então, eu tenho muita curiosidade, porque na parte experimental, a gente se utiliza muito da estatística, né, para você ter os seus resultados, e então isso já estava bem estabelecido. E na área do ensino é um mundo completamente diferente, tanto que as pessoas, elas equivocadamente acreditam que, né, deixa eu lá resolver o problema da escola, é a coisa mais fácil trabalhar com essa parte de ensino. Mas não, eu digo que é muito mais difícil, porque você tem que estudar as bases filosóficas, entender cada teoria, e isso leva tempo, né? Então eu resolvi agora me dedicar realmente mais a essa parte, e eu tenho gostado muito, tem sido muito bom.
Eu percebi que a sua linha de pesquisa no mestrado em ensino de ciência e matemática não deixou a parte da saúde, a parte que você se dedicou boa parte da sua vida de formação, que é educação e saúde e ensino de ciências. Então você está conseguindo juntar os diferentes processos formativos que você teve na próxima linha de pesquisa, que é a que você tem trabalhado agora, né? Sim, foi. Foi muito, tem sido muito bom, né, essas formações. Quando eu comecei a dar aula no curso de enfermagem, eu comecei a dar aula de epidemiologia. Então, eu tive que estudar epidemiologia e me apaixonei perdidamente pela epidemiologia. Na parte experimental, então, processo saúde e doença, patologia, são áreas que eu amo, né? Tanto que eu brinco com os alunos, eu amo doença, mas assim, estudar sobre. E veio agora essa parte de ensino. Então, eu consegui agregar as coisas que né, as ciências, as áreas que eu mais gosto. E foi muito bom, porque eu me encontrei. E é bom quando a gente se encontra, né? Quando a gente estabiliza a linha de pesquisa. Porque até então a gente vem fazendo que orientador, né? A linha de pesquisador orientador. E aí, quando você fala, tá, eu cresci, agora é isso que eu quero, é muito bom quando a gente consegue se achar. E que bom que consegui. E a sua vinda para o Tocantins? Você fez o seu processo todo de formação de educação básica, de ensino superior e de pós-graduação na região sudeste. E aí, conta pra gente como foi esse processo da sua vinda para cá, para o Tocantins. E já tem um tempo que você já está aqui, né? Sim, eu tô aqui há 13 anos. Uhum. 13 anos. Eu vim para cá também, a professora Viviane, das Ciências Agrárias, né, da MVZ, que era suplente da minha banca de doutorado, que nós nos formamos no mesmo departamento. Como ela era suplente, ela foi à minha banca, que foi durante o período de férias, de julho, e me convidou, né, se eu tinha interesse de vir para um projeto de expansão da pesquisa, né, na região norte. Eu vim, era um projeto para ficar 2 anos, eu já estou há 13, porque realmente eu gostei de ficar aqui. E a escolha, isso também foi muito... Eu sou muito grata, assim, por poder escolher onde ficar e ter dado certo, né? A escolha pelo Tocantins, por Araguaína, é porque tem muito para pesquisar, né? É um ambiente muito rico. Que bom que o Cerrado está sendo reconhecido como uma área importante de estudo, como uma área única, né, ainda merece um reconhecimento maior, merece mais incentivos para pesquisa, a gente sabe disso, mas escolher ficar aqui é pela potencialidade mesmo que o Tocantins oferece. Isso é muito bom. Tem alguma mulher, alguma mentora na área da educação, do ensino, que te impulsionou, que te motivou, ou que te motiva até hoje? Nossa, eu pensei. Assim, quem me motivou foi uma cineasta, que é uma mulher que depois, quando ela estava... foi a Suzana que dirigiu A Hora da Estrela. Sim. Ela dirigiu esse filme. Ela foi a mulher que... ela teve acho que 7, 6 filhos, ela se formou, ela volta a estudar com 48 anos, depois que os filhos ficam grandes. Ela é uma das mulheres que faz todo o movimento, a reivindicação no estado de São Paulo para que tenham as creches, para as mães poderem atuar. Então, ela é uma mulher que me inspira muito nesse sentido de uma pessoa que você fala, né, estou com essa idade, não tem mais o que eu fazer da vida, então deixa eu fazer algo diferente. E ela, assim, e por um olhar sensível que ela teve, Hora da Estrela, eu acho um filme belíssimo, é muito bom. Eu gosto muito dela. Eu tive uma inspiração, na realidade a minha inspiração para a biologia foi o meu professor do ensino médio. Mas, quando eu estava no curso de biologia, a motivação para fazer biologia foi o meu professor do ensino médio. Mas dentro da biologia, dentro do curso de biologia, estava na época do genoma, do projeto Genoma. Sim. E tinha uma pesquisadora que estava o tempo todo na televisão, que era a Maiana Zaz. Tá. E aí eu falava, gente, e sem falar que ela é muito Linda. competente, linda,
E aí falava que era bióloga, não falava, sabe, o projeto de genoma não era na área, poderia ser alguém da medicina, né? Não, era E biologia. aí era bióloga, Mariana Zaza, então eu achava linda. Aí eu falei, não, essa profissão nossa é linda mesmo. Sim, é muito linda. A Lídia também, é Lídia, né? Da UFRJ, que também é da parte de genoma, elas são bem incríveis. Tem a Juliana Góes, né, agora do Covid, que é uma inspiração também. Acho que Teve aquela jornalista, ela é microbiologista, Pasternak, que também... Tá, a Natália Pasternak. Isso, que também durante a pandemia falou Ela muito, foi né? bem E era bióloga, sim. microbiologista também, então tem muitas mulheres de destaque, Sim, né? sim, tem. Na saúde e biólogas, né? Tem. É muito bacana isso. Que delícia conversar com você, professora Domênica. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar conversando com a gente aqui e por socializar com o nosso público a sua história bonita de vida. Obrigada. E eu queria que você finalizasse com uma mensagem para as meninas que estão assistindo a gente, de incentivo para vir para a universidade, para ser cientistas, para serem protagonistas da nossa sociedade, porque nós precisamos da criatividade, da beleza, nós precisamos da gentileza que as mulheres têm em todos os espaços, né? Sim, com certeza. Nós precisamos de um mundo mais equilibrado, né? E esse mundo do equilíbrio precisa de ter mais mulheres mesmo. Então, o que eu digo para as meninas é que venham, façam, né, cursos da área de ciências, porque é muito gratificante, é muito bom, né? Muda a nossa vida, essa parte de ciências, é um grande desafio. Não é um curso fácil, como nada na vida é fácil, então é muito bom, porque a universidade ela não só te proporciona o conhecimento técnico e teórico, ela te dá o teu autoconhecimento, né? Que você aprende a lidar com frustração, ficar sem dormir demais porque também está cansado, enfim, é muito importante. E esse ambiente, né, a universidade ela merece ser ocupada, ela precisa estar ocupada. Então, que eu quero que meninas, mais mulheres, mais meninas venham para a ciência e concluam, né, no tempo delas, porque a gente às vezes se compara com as pessoas achando que entrei na universidade, tem que terminar em 4 anos, que bom seria se terminasse. Mas não desistir, né? Então, nós tivemos vários casos de graduandas que têm filhos durante a graduação, volta, conclui aí, tão belas. Então, é muito importante, para a gente não deixar se abater, né? Isso é muito bom. Obrigado novamente. Eu falei para vocês que o nosso papo de hoje seria um papo incrível, com 2 professoras, 2 mulheres lindas, incríveis, e que trouxeram muitas informações bacanas e inspiradoras. O FNT Livecast, de primeira edição de 2025, fica por aqui, dedicado ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas da Ciência. Que bate-papo bacana que nós tivemos. Eu quero agradecer muito, muito, muito a vocês que estão aqui com a gente, que estão colaborando com o nosso projeto. Gostaria de pedir, por gentileza, se vocês pudessem curtir nosso podcast, compartilhar com os amigos que vocês acham que gostaria de ouvir a nossa conversa e se inscrevam no canal da UFNT. Um abraço e nos vemos em breve.